Para quem não me conhece, eu sou o Erlen, sou gestor da qualidade aqui da Cooperflora. Mais ou menos 6 anos. E agora a gente vai ter uma apresentação aqui, bem importante. Então eu peço que aproxime um pouquinho para ouvir, que às vezes, né, com o barulho não dá para escutar direito. A apresentação vai estar aqui na TV, então é importante ter um campo visual legal. São trabalhos que foram feitos mais ou menos de 1 ano e meio até 2 anos de pesquisa de melhoramento para controle de botrites, né, que os produtores de rosa sofrem bastante, produtores de cravo, lisianthus, então é importante. Para os clientes é a questão de durabilidade também na ponta, que a gente mostrar que a gente está procurando inovações, tá? E aqui no palco vai ter, na sequência, o pessoal da NOC, Engenharia Mecânica, Inovação de Automação, tá? O pessoal da NP Smart, trabalhos com nanopartículas, nanotecnologia. E, para finalizar, o seu Rogério, na LL, especialista em genoma. Então, 1 minutinho já está começando aqui. Então, vamos encostar aqui para ouvir, tá bom? E agradeço aí, tá bom? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando. Eu sou sócio e cofundador da empresa NOC, Engenharia e Biotecnologia. Nossa empresa ela trabalha no desenvolvimento de soluções, máquinas e tecnologias que buscam promover soluções de desinfecção fúngica e bacteriana através da utilização da tecnologia de irradiação ultravioleta C, que é uma tecnologia de irradiação germicida. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o que é essa tecnologia, como ela funciona. Eu vou começar apresentando um pouco sobre o nosso time. A empresa é formada por mim e pelo Thiago, meu sócio. Somos ambos engenheiros mecânicos e mestre em engenharia de bioprocessos e biomateriais pela Unesp. E nós contamos com a Angélica, que é uma farmacêutica e mestre em análises clínicas, que contribui com a nossa pesquisa através de métodos de eficácia e desenvolvimento de metodologia para análise justamente da eficácia das nossas tecnologias contra botrites e também contra outros fungos e bactérias. Tá? Bom, mas o que é a irradiação ultravioleta C e como ela funciona? A irradiação ultravioleta C nada mais é do que uma luz germicida que ela tem o poder de entrar dentro das paredes celulares dos micro-organismos, entrar dentro do DNA delas e quebrar as cadeias de DNA desses fungos e dessas bactérias, tendo um efeito fungicida e bactericida. E por se tratar de uma luz, né, essa tecnologia ela é física e ela é ecológica e não geradora de resíduos também. E alguns estudos nossos têm demonstrado ultimamente que essa tecnologia ela também ela também induz o crescimento e o florescimento das plantas, além de estimular os mecanismos imunológicos da planta. Então, os nossos estudos têm mostrado que essa tecnologia ela não só funciona para ter o seu efeito fungicida, mas ela também funciona para estimular o crescimento da planta e torná-la mais resistente contra essas contaminações. Levando em consideração todos esses estudos, nós levamos o estudo da irradiação ultravioleta para o laboratório. Né? O que nós fizemos? Nós coletamos e isolamos o botrites de uma das fazendas aqui da Cooperflora, levamos ela para o laboratório e inoculamos ela em botões sadios. E depois de inocular ela em botões sadios, nós fizemos a irradiação ultravioleta C por um determinado período e nós incubamos essa rosa e deixamos ela em observação por 5 dias. E depois de 5 dias, nós conseguimos observar a diferença de cima e de baixo, onde você teve a irradiação ultravioleta C e onde você não teve a irradiação ultravioleta C. E é possível observar que onde não foi aplicada a radiação ultravioleta C, o fungo se disseminou e contaminou muito mais o botão. Então, isso mostra, no campo do laboratório, o quanto essa tecnologia tem funcionado enquanto um fungicida. A partir do teste em laboratório, a gente levou para o campo e nós montamos
Nós montamos na Fazenda Vega, do produtor Jonas, aqui da Cooperflora, do grupo Rigers. Aí. Nós montamos uma barra rolante que nós estamos fazendo teste agora em campo, levando essa tecnologia que estava no laboratorial para o campo, para nós podermos observar essa eficácia contra o Botrytis no campo e também para visualizar o poder da rosa, o poder dessa irradiação ultravioleta C no estímulo dessa imunidade da planta. E, por fim, a gente traz para vocês um projeto que nós estamos desenvolvendo, que é um projeto, que é uma máquina de automatização e beneficiamento do pós-colheita de rosas. Essa máquina, ela vai contemplar 2 grandes blocos. Dentro desses blocos, nós temos 2 etapas principais, que são o tratamento com a irradiação ultravioleta C e também o tratamento com o saneante DNP Smart. Então, seriam 2 etapas de beneficiamento e melhoramento dessas rosas após a colheita. E, além disso, nós também vamos implementar nessa máquina um processo de automatização do seu processo do processo de fabricação das rosas, que contemplaria o quê? Contemplaria a seleção pelo tamanho da haste automatizada, a seleção pelo ângulo de abertura do botão e também a retirada de folhas e espinhos. E, por fim, ainda essa máquina faria a separação por amostragem e análise de qualidade para que ela possa ser enviada para a empresa LL, que é a nossa parceira, e que ela possa fazer essa análise microbiológica que vai verificar não só a qualidade da máquina de automação e do processo de tratamento dessa máquina, mas também fazer a rastreabilidade dessa contaminação por Botrytis. No entanto, para o desenvolvimento dessa máquina, nós estamos fazendo uma proposta para esse desenvolvimento. Essa proposta envolve, primeiramente, esse desenvolvimento tecnológico, que vai ficar a cargo da nossa empresa, da NOC, e em parceria com o Sebrae, para que esse desenvolvimento tecnológico possa se concretizar. A gente vai buscar também parcerias e investimentos, não só da nossa parte, do Sebrae, mas também por parte da cooperativa e dos cooperados. E, uma vez estabelecida essa parceria, e esse contrato, nós vamos entregar esse projeto piloto em campo entre 12 e 15 meses. Esse projeto piloto vai estar em campo para poder fazer testes reais. E, uma vez que estiver em campo, nós da NOC garantiremos, por até 1 ano e meio, os testes de eficácia e funcionamento em campo, até que essa máquina esteja trabalhando de forma correta e automatizada, correta e com todos os seus processos de forma redonda, digamos assim. E, após essa validação em campo, nós da NOC, nós replicaremos essa tecnologia e comercializaremos essa máquina, além de oferecer planos de manutenção para ela, para todos aqueles que adquirirem a máquina. E também nós ofereceremos mais pacotes de qualidade para o funcionamento dessa máquina. Bom, além disso, por fim, falar um pouco das nossas parcerias, agradecer a Cooperflora e também algumas das parcerias, 2 das quais já investiram na nossa empresa um valor de R$200 mil para o desenvolvimento de outros projetos. Eu queria agradecer a nossa parte, a gente queria falar mais do desenvolvimento dessa máquina e essa busca por parceria de vocês e o efeito da radiação ultravioleta C no controle da Botrytis e também no estímulo da resistência das plantas, que é uma tecnologia que a gente já vem trabalhando há mais de 2 anos. Então, a gente já tem expertise nessa área. Esse é o nosso contato, esse é o nosso site. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, conversar conosco. Muito obrigado. Agora eu vou passar para a Ana, tá? Que é a sócia da NP Smart. Ela vai falar um pouco da solução do saneante deles para vocês, tá? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana, sócia fundadora da NP Smart, e vou mostrar para vocês um pouquinho dos resultados que a gente obteve nesse 1 ano e meio de testes com os cooperados e o pessoal aqui da Cooperflora. Eu vou falar de controle, então, do fungo Botrytis cinerea e o aumento da durabilidade das rosas. A nossa empresa, só a nível de curiosidade, nós somos a NP Smart, né, uma startup de pesquisa e desenvolvimento com o propósito de
desenvolver soluções em nanotecnologia para o controle microbiano de forma sustentável. Nossa equipe ela é multidisciplinar. Ela é formada por farmacêuticos, químicos, biólogos e todos nós somos doutores. Então, um pouquinho da nossa história, a gente abriu em 2020, né? No ano de 2020, a gente recebeu um primeiro aporte de R$76 mil para que a gente pudesse dar o primeiro salto. Em 2021, a gente passou por um ano de estruturação, pensando em desenvolver soluções e serviços de qualidade. Em 2022, a gente recebeu mais novos aportes, com 320 mil, somando R$320 mil, para que a gente conseguisse chegar com essas soluções a nível de mercado, então, para o lançamento de produtos. Atualmente, com os avanços tecnológicos, a gente conseguiu validar um produto para pós-colheita, né, que é esse que eu vou apresentar para vocês, junto com produtores e com a cooperativa Cooperflora. O problema que a gente está discutindo hoje é o que vocês, né, lidam todos os dias, que é o fungo Botrytis cinerea e como ele acomete as flores lá na pós-colheita. A gente fez os estudos todos validados aqui pela cooperativa, fazendo imersão dessas flores em uma solução de tratamento. Os tratamentos aconteceram com o produto da NP Smart, onde a gente começou com uma gama de mais de 13 produtos e chegamos em 2 formulações que são as que vão serem demonstradas aqui. Como vocês podem ver, os botões das rosas testadas pelo produto da NP Smart estão um pouquinho mais fechados, então a gente garante o shelf life dessas flores e eles também têm intensidade de cor. Quando a gente compara com o fungicida controle, a gente tem algumas manchas nas pétalas e os botões estão bem mais abertos em relação à outra imagem. A gente testou no sítio Rosa Esperança, aqui em Olambra. Também testamos lá na Rosas Noelle, em Serra Negra. Aqui tem outra variedade de flor, então a gente consegue ver mais ou menos o mesmo padrão. Os botões mais fechados e sem fitotoxicidade nesses botões. Ali acima, onde está destacado, a gente viu que o Botrytis conseguiu evoluir, né, e acabou acometendo essas rosas e deteriorando elas. No Vale das Flores, a gente testou em uma nova variedade, e essa variedade ela demonstrou que os botões ficaram bem mais fechadinhos, né, e os testados com fungicida controle abriram muito mais e também ficaram danificados. Então, as formulações da NP Smart foram testadas em mais de 4.000 hastes, em diferentes condições climáticas, de solo, épocas do ano e também com a variabilidade das flores, assim como foi demonstrado nas imagens. O que a gente oferece, então, para vocês? A aplicação de um produto biodegradável para reduzir a carga microbiana, diminuir a senescência das flores e aumentar o shelf life. Nesses primeiros ensaios, a gente viu que a gente conseguiu aumentar o shelf life em 50% em relação ao que é comum. E também diminuímos os riscos de toxicidade. Com tudo isso, a gente diminui a perda de flores e o custo alocado no manejo, venda e pós-venda, que é a maior reclamação quando chega lá no cliente de vocês. As próximas etapas, a gente busca por um investimento para o registro desse produto, área para testes em grande volume, possibilidade de validação em outras culturas, como cravo, por exemplo, e testes de aspersão na máquina que foi apresentada para vocês agora, antes da minha apresentação. Outros serviços que a gente presta é a nanoformulação personalizada, proteção de fórmulas e ativos por nanoencapsulamento, análises físico-químicas e perfil de estabilidade de produtos, sendo eles de qualquer espécie. Nossa equipe está aqui disponível para conversar com vocês. Então, eu sou a Ana Carolina, como me apresentei. Temos o Dr. Maicon, que está disponível aqui para conversar, a doutora Thaís e o Dr. Flávio.
Surgindo interesse, podem estar em contato direto por esse e-mail ou procurar pelo Erlen, que tem o nosso contato também. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou chamar o professor Rogério para subir ao palco e apresentar a solução do controle. Boa tarde a todos. Dando continuidade à apresentação da NOC e da NP Smart, eu sou o Rogério, o sócio fundador da LL Biotech Consult, juntamente com minha sócia, a Silmara, que é nutricionista. Nós somos biotecnólogos, PhD em biotecnologia, e nossa empresa visa a inovação e consultoria em produtos farmacêuticos e biotecnológicos, otimização de processos e serviços em biotecnologia e microbiologia, e o controle de qualidade em biotecnologia e microbiologia industrial. Essa expertise é que permitiu que nós fizéssemos uma associação com as duas empresas para fazer o rastreamento em relação ao trabalho de sanitização e ao trabalho também de esterilização pela máquina UV da NOC. Então, dessa forma, nós também, seguindo os problemas que nos foram trazidos, como uma das principais causas de perda, tanto no pré quanto na pós-colheita, o desenvolvimento do Botrytis cinerea. São condições que estão relacionadas ao desenvolvimento com o crescimento em estufa, temperatura, luminosidade e umidade elevada. E um fator que vem trazendo um grande desafio para a pesquisa e tanto para o cultivo de vocês e o produto final, que é o desenvolvimento de resistência do Botrytis cinerea aos fungicidas já existentes. Isso não é um desmerecimento aos fungicidas existentes. É como nós temos o problema de infecções bacterianas que levam à morte de várias pessoas durante o ano, que já levaram à morte de várias pessoas, mas o advento da descoberta dos antibióticos trouxe diminuição nesse número de pessoas. Então, nossa proposta aqui não é extinguir o problema, mas fazer com que esse problema se torne cada vez menor. Então, esse é o nosso enfoque com o nosso trabalho em relação ao controle de qualidade e rastreamento no pós-colheita. Nós começamos com um trabalho de análises microbiológicas pré e pós-colheita, visando o quê? O Botrytis e o seu diagnóstico e identificação microbiológica. Dessa forma, nós conseguimos separar aquela quantidade de fungos que contaminam uma flor e ter a rastreabilidade daquele produto no pré e no pós-colheita. Isso é possível ser feito. Nossa empresa tem a expertise para realizar esse processo. Então, dessa forma, nós conseguimos detectar se existem outros micro-organismos contaminantes, além do Botrytis, isolar esses micro-organismos e identificar esses micro-organismos contaminantes. E com essa proposta, nós desenvolvemos um trabalho em colaboração aqui com a Cooperflora, fazendo um rastreamento ambiental, um teste quantitativo do ambiente. E o que nós fizemos? Nós colhemos o material do ambiente, de uma estufa, de um refrigerada, e o crescimento microbiano que a gente vê nessas placas aqui, denota o número diferente de fungos que nós tínhamos no ambiente. A partir daí, em trabalho laboratorial, nós conseguimos isolar e mostrar as diferentes espécies, tá? Mostrando que o Botrytis, que são essas aqui de cima isoladas, estão presentes, mas nós temos outros contaminantes que podem trazer aí perda em relação ao produto final. Continuando esse trabalho, nós fizemos um teste de rastreabilidade na fazenda, colhendo materiais na fazenda Dallas, e nós pegamos flores que já estavam nesse estado de decomposição por contaminação fúngica. E nós fizemos o mesmo trabalho, o trabalho qualitativo. E nós temos esse produto para oferecer para os produtores, se quiserem, para fazer esse rastreamento, saber se existe ou não essa contaminação. Então, nós oferecemos também um treinamento para isso, um treinamento de pessoal para separação, para a realização desse teste, que é extremamente simples. E é um teste que vai agregar um valor muito grande ao produto, que a gente vai conseguir controlar isso daí, utilizando
a máquina proposta pela NOC, mais o produto proposto pela NP Smart, que é um saneante, que eu vou mostrar os testes laboratoriais que nós fizemos, vai agregar um grande valor no produto final. Então, continuando aqui, nossa empresa propõe o controle. Eu tenho expertise para fazer o controle de qualidade molecular. Então, eu consigo a impressão digital, como se fosse um teste de paternidade, o teste para Covid, nós conseguimos fazer isso para o Botrytis. De que forma? Nós isolamos, como já foi demonstrado, a gente consegue demonstrar que a cultura é pura aqui, e daqui nós retiramos o material genético e conseguimos determinar, como a gente vê aqui nessa primeira coluna, em PCR, que vocês já ouviram falar dessa técnica, para o diagnóstico da Covid, por exemplo. Então, nós empregamos para o diagnóstico do Botrytis. Isso dá uma fidelidade nesse diagnóstico, que nós colocamos outros fungos, como aqui a Alternaria solani, como controle negativo. E a gente observa que não houve detecção da impressão digital. Tá certo? Isso também nos dá certeza de qual é o organismo que está causando aquele dano na rosa. E, a partir daí, nós fizemos um teste isolando fungos de ambiente, testando, como a gente pode ver nessa primeira figura aqui, nós temos uma placa contendo o fungo, o Botrytis, e em cada um desses pontos, desses círculozinhos, nós impregnamos o saneante. Então, aqui, nesse e naquele de cima, são os dois saneantes produzidos pela NP Smart, e embaixo nós temos um saneante controle, um fungicida controle. E essa placa ficou 10 dias sob a ação desses saneantes. O que nós percebemos? Que ao redor do saneante NP1, da NP Smart, e do NP2, houve inibição do crescimento do fungo. Então, isso mostrou uma característica que esses saneantes têm o potencial de destruir o fungo, e não só de inibir o seu crescimento. Contrário ao que a gente viu com esse que inibiu por um período e depois perdeu a potencialidade de inibição. Isso não tira o mérito do fungicida que nós estamos vendo aqui, mas isso mostra que existe a propensão de desenvolvimento de resistência em relação a um determinado tipo de agente antimicrobiano, como nós temos com os antibióticos utilizados no tratamento de doenças humanas. Para isso, nós levamos esse teste para estudar qual é o mecanismo de ação que impediu que esse fungo voltasse a se reproduzir. E nós chegamos também utilizando testes. Aqui está a identificação dos fungicidas, que eu já havia mencionado. Aí, realizando os testes de análise de eficácia por análise molecular, nós conseguimos mostrar que, usando os dois saneantes, que não determinaram crescimento pós 15 dias de contato, nós tiramos o genoma, o DNA do Botrytis, aquilo que está dentro dele, que faz ele viver, e submetemos ao tratamento com o NP1 e o NP6. Nas duas outras, quando a seta está apontando, houve degradação total do genoma do Botrytis. Então, isso mostra que é impossível ocorrer a recidiva utilizando esse saneante. Isso prova que vai ser para sempre? Não, nós não temos. Mas o que a gente garante com todo esse pacote de controle? Que nós tenhamos uma diminuição significativa no processo de deterioração de rosas, possivelmente aplicado para outros tipos de flores, trazendo benefício para o produtor, para o consumidor final e para os comerciantes que trabalham nesse nicho. E aqui a gente tem uma sinopse do potencial e dos trabalhos, dos serviços que a LL Biotech Consult oferece. Nós fazemos essas análises microbiológicas, pré e pós-colheita, como eu mostrei para vocês, análise molecular de contaminação de Botrytis cinerea pós-colheita, análise molecular de resistência a fungicidas. Então, nós conseguimos até saber se o fungicida que está sendo usado tem o potencial de selecionar cepas resistentes. Então, esse é um controle de qualidade contínuo que a gente tem no pacote da NP Smart. E treinamento de pessoal para manipulação, porque muitas vezes a manipulação ocorre após ter sido feito todo o trabalho
de pré-colheita e pós-colheita com cuidado. A manipulação, a vestimenta do indivíduo, a maneira com a qual ele aplica o saneante pode fazer com que nós tenhamos falha. Então, a gente tem o pacote de treinamento de pessoal e manipulação. Rastreabilidade da contaminação fúngica. Como eu mostrei para vocês, a gente tem um kit, nós já disponibilizamos um kit, que você pode colher um material e, se quiser fazer análise quantitativa, você pode mandar, enviar para a gente, que nós fazemos aquela análise de PCR e determinamos se existe ou não o botriticinero ali. Ou a gente envia o nosso controle de qualidade pós-colheita para que se faça o controle in loco, o controle qualitativo. Correto? Então, dessa forma, o que nós visamos? A redução da carga microbiana, os riscos de toxicidade e resistência, mais a garantia de eficácia por realização do controle microbiológico pós-colheita e redução das perdas e segurança de aplicação e aumento da qualidade do produto final com o trabalho das 3 empresas em conjunto. Tá certo? Então, nós nos colocamos à disposição. Esse daqui é o pacote de soluções que as 3 empresas oferecem, tá? Para esse controle, desde o processo pré até o pós-colheita. E aqui está o nosso contato. Quem tiver interesse pode nos procurar. Tá certo? Agora eu vou chamar o Maicon para encerrar aqui a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu sou o Maicon, diretor científico da NP Smart, e esse trabalho nada teria acontecido se não fosse com a ajuda da Cooperflora. Então eu quero agradecer ao Erlen por ter aberto as portas para a gente, a todos os supervisores e gestores do Erlen, aos produtores que também gentilmente cederam seus sítios para a gente testar os nossos produtos, e agradecer as empresas envolvidas nesse trabalho. Obrigado a todo mundo e obrigado a atenção. Pessoal, então a gente encerra a programação aqui. Obrigada.